Bom dia, meus irmãos. É muito bom a gente estar de novo juntos, como igreja, para lermos e estudarmos um pouco a palavra de Deus, não é? Hoje a gente vai dar continuidade ao livro de Efésios, a carta de Paulo aos Efésios, com ênfase no capítulo 3. Então vamos abrir a Bíblia, né? Todos aí no capítulo 3. Diz assim: Por essa razão, oro, eu, Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, em favor de vocês, gentios. Certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus, isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi em poucas palavras. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus, significando que, mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros em Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Deste Evangelho me tornei ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação do seu poder. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração deste mistério, que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. A intenção desta graça era que agora, mediante a Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Portanto, peço-lhes que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Quando Paulo escreveu esta carta, ele estava preso em Roma. E os irmãos podem ver ali, né? Ele, no versículo 1. Por essa causa, eu, prisioneiro de Cristo. Paulo temia que o seu estado como prisioneiro pudesse causar desânimo aos cristãos em Éfeso e em todas as outras cidades da Ásia Menor, onde ele tinha plantado igrejas. Mas, como a gente já viu em outros estudos anteriores, em outras cartas, e que a gente conhece de Paulo, ele possuía armas poderosas para lutar contra essas situações. E a principal delas era a oração. Orava a Deus e escrevia para que eles se mantivessem firmes nos ensinamentos que lhes foram transmitidos. Ele não parava de ir, mesmo estando preso. Por essa causa ou por esta razão, sou prisioneiro de Cristo. Que causa? Que razão? Ele diz no versículo 2, certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus. Em outra versão, certamente vocês ouviram falar, diz assim, se é que tendes ouvido. Ele estava falando aos crentes que ele já conhecia, que ele pregou, os antigos, mas também certamente tinha novos crentes. Então, estou preso por causa do mistério que me foi revelado e do mistério a mim comissionado. Ao versículo 3, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação. O que ele está querendo dizer aqui? Eu não deduzi, lendo o Antigo Testamento, as entrelinhas dos versículos, que se os irmãos puderem anotar, em Gênesis 12, de 1 a 3, Salmo 2, 8, Isaías 2, 2 a 4, 42, 6, 49, 6. Esse mistério foi revelado pelo próprio Deus. O Antigo Testamento prometeu, por exemplo, que todas as famílias da terra seriam abençoadas por meio da descendência de Abraão, que o Messias receberia as nações como herança e que Israel seria dado como uma luz para as nações. Jesus também falou da inclusão dos gentios e comissionou seus seguidores para que fossem e fizessem deles seus discípulos. O que nem o Antigo Testamento, nem Jesus revelou foi a natureza radical
do plano de Deus, que era que os gentios e os judeus, judeus e gentios seriam incorporados em um só corpo, formando a igreja de Cristo, sem distinção nenhuma. O que Deus revelou a Paulo, essa união completa de judeus, gentios e Cristo, era radicalmente novo. Daí o mistério. Paulo praticamente equiparou o mistério ao evangelho. O mistério era, em essência, a verdade revelada a Paulo, enquanto o evangelho era, essencialmente, a verdade anunciada por Paulo. No versículo 7, deste evangelho me tornei ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação do seu poder. Operação, a atuação, a força do poder de Deus em mim. Era o que Paulo estava dizendo. Poder. O que é o poder de Deus? Como é que a gente pode entender esse poder de Deus? O poder de Deus está em todo o conjunto dos seus atributos. A misericórdia, a longanimidade, o amor, a justiça, a santidade, a perfeição, a onisciência, onipresença, onipotência. Paulo sabia que, como ser humano, ele não poderia cumprir o ministério que Deus colocou em suas mãos com o poder que ele mesmo tinha como ser humano. Precisava de um poder superior. Todos os atributos de Deus, toda a força dos seus atributos atuando em mim para a proclamação deste evangelho. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Paulo aqui está se humilhando, colocando uma posição de humilhação, colocando a palavra menor, para descrever como ele era pecador na sua vida anterior, antes do seu encontro com Jesus, e ele descreve um sentimento assim de culpa por ter perseguido a igreja do Senhor Jesus. E em 1 Coríntios 15, 9, ele diz assim: porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. No versículo 8 diz, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. O que quer dizer insondáveis? Aquilo que a gente não pode alcançar na sua totalidade. Não é possível chegar ao fim da compreensão. O Evangelho de Cristo é algo tão profundo que o homem jamais pode pregar a totalidade dele. É difícil, é insondável, não tem como esgotar, é inesgotável. Então, por isso que Paulo afirma que foi dada essa graça para ele de pregar esse evangelho. John Stott afirma assim: uma das melhores maneiras de descobrir nossas principais ansiedades e ambições é refletir sobre o conteúdo de nossas orações. Qual era a ansiedade de Paulo? Pelo quê? Por que ele orava por nós? Vamos ver lá no capítulo 1, versículo 17. Abram lá a Bíblia. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. E agora, no versículo 14, ele continua a oração que ele iniciou no versículo 1 do capítulo 3, e ele parou para fazer uma explicação do mistério do Evangelho, e agora ele dá continuidade à oração que ele iniciou no versículo 1. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Nós vimos aqui que Paulo diz que ele se ajoelhou, se prostrou diante de Deus, ele se reverenciou. Isso, para nós entendermos essa atitude dele de humildade, nós temos que entender que os judeus oravam em pé com as mãos para cima, e ele era um judeu, as mãos
levantadas para cima. E ele se prostrou, porque tão grande era o desejo do seu coração, a paixão, a vontade que Deus atendesse essa oração, tão difícil de nós entendermos e alcançarmos, toda na sua complexidade. É muito difícil de nós entendermos, só Deus mesmo para nos explicar, fazer-nos entender esses pedidos de Paulo. E vamos agora analisar os pedidos de Paulo. Uma coisa importante, ele fala assim, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Então, nós somos uma família que temos um único Pai. Então, o nome que nós recebemos, então eu não tenho mais o meu sobrenome só, eu tenho um nome que pertence a uma família de Deus. Então, o seu nome, sobrenome de Deus. Isso é, assim, maravilhoso. Versículo 16, oro para que, com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito. Segundo as suas gloriosas riquezas, segundo a riqueza da sua glória. Paulo estava pedindo assim que Deus usasse tudo que ele tem de riqueza, de tesouro, tudo que ele é, para atender essa oração. Aí ele pede que fortaleça no homem o interior, no íntimo do seu ser. O que quer dizer isso, fortalecer o interior? Fortalecer a nossa mente, o nosso coração, a nossa vontade, a maneira de a gente agir. Uma coisa é a gente entender intelectualmente a vontade, a verdade de Deus. Outra coisa é agir conforme essa vontade e estarmos fortalecidos por ela, né? Fortalecidos no interior. Circunstâncias da vida, nós estamos passando por momentos atualmente, né, que pode fazer com que a gente se enfraqueça, né? E aí Paulo está orando para que nós tenhamos esse fortalecimento. Como é que a gente consegue isso? A palavra de um irmão, uma música, a leitura da palavra de Deus, a palavra pregada, ouvida. São várias formas que Deus usa de maneira suave que pode nos fortalecer. Nós também temos que querer isso, né? É claro, mas Paulo está orando para que nós queiramos nos fortalecer. Versículo 17, ele diz, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé, e oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, ele pede que Cristo realmente habite, more definitivamente nos nossos corações. Não seja um hóspede de vez em quando, só quando a gente precisa ele vem, depois a gente manda ele embora. Não, que ele habite, tome posse da nossa morada, do nosso coração, da nossa vida. Ele usa dois termos interessantes. O termo representando a árvore com as raízes firmadas, né? E representando um edifício, né? Com fundamentos. Que estejamos enraizados e fundamentados no amor, não no amor superficial, mas no perfeito amor, no amor que é o vínculo da perfeição. Continua no versículo 18. Que vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Ele está pedindo a Deus que nós possamos compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, nós como igreja, como corpo, como todos os santos, como ele está dizendo aqui. Aqui me parece o Evangelho. Significa que a igreja, né, possa compreender todas as suas dimensões. É um sinal de que somos limitados na compreensão dessas coisas. Mas ele está pedindo que a gente compreenda tudo, a profundidade, as medidas, a importância, como isso é grandioso, o Evangelho de Deus. E conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento. Olha aqui, não tem como, ele quer que a gente conheça uma coisa que não dá para conhecer. Olha aqui que excede todo conhecimento. Não tem como conhecer, né? Excede. E ele ora para que nós conheçamos. Oro que vocês conheçam o que é impossível de conhecer plenamente, se apropriar, provar a plenitude do amor de Cristo. Paulo queria que a gente tivesse aquele sentimento que Pedro descreveu lá em 1 Pedro 1, versículo 8.
Mesmo não o tendo visto, vocês o amam. E apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Provar a plenitude do amor de Cristo nos causa uma alegria que não dá para explicar, é indizível, você não consegue, é uma alegria imensa que não tem palavras que a explique. Mas Paulo não para aí. Ele não vai deixar assim com aquele sentimento, puxa, coisas inalcançáveis, né? Não, ele, aos nossos olhos, inalcançáveis, mas aí ele fala, ele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o poder que atua em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Paulo está nos dizendo, as mãos de Deus não estão amarradas, não estão atadas. E ele está dizendo assim, sabe por que ele está falando isso? Porque ele sabe que, pela nossa lógica, que é simples, às vezes o que a gente não consegue ver, a gente acha que não existe. Mas Paulo, ele coloca nesse trecho, nesse livro, nessa mensagem, nessa oração, a explicação, esclarece para a gente que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos em nossas orações, ele acrescenta um detalhe especial. A capacidade divina de responder às nossas orações suplanta todos os nossos limites, espirituais ou intelectuais. É neste muito mais da natureza divina que devemos depositar a esperança das respostas às nossas orações. Nos sentimos tão pequenos, né, irmãos, para pedir, para ver certas coisas. Muitas vezes nós não enxergamos coisas. Nós não conseguimos enxergar isso que Paulo está enxergando. E realmente, que grandiosidade. Isso me tocou bastante, esse trecho. Não tem como explicar. Mas eu me lembro de uma coisa. Nós somos pequenos. Zaqueu era pequeno, não conseguia ver Jesus. Ele teve que subir numa árvore. Então, às vezes temos que subir numa árvore. Eu gosto também de um termo que o pastor Hernandes usou, suba nos ombros de gigantes. Então nós temos um gigante, um deles é Paulo. Podemos subir nos ombros dele para enxergarmos o nosso horizonte, para vislumbrarmos aquilo que Deus tem para nós, a paixão que nós temos que desenvolver, tudo aquilo que nós temos para conseguir, que Deus tem para nós. Então podemos subir nos ombros de gigantes. Escolha, a Bíblia está cheia de gigantes. Então podemos entregar todos os nossos pedidos, porque Ele está acima de tudo aquilo que pedimos ou pensamos.